Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem, que esse vídeo te encontre num bom momento. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. Para começar o nosso encontro de hoje vamos fazer um encontro ali ligado, né, ao que remete, com um tema que remete ao Dia dos Pais que se aproxima aí, né, no domingo. E é bom estar com vocês mais uma vez. E vamos trazer uma oração aqui para começar o nosso dia. Se você puder fazer aí da onde você estiver, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que pode ser considerado nosso Pai maior, e vamos pensar aqui juntos. Deus, que a sua força, a sua luz, que está presente em todos os lugares, nos acompanhe neste momento, para que o nosso encontro desperte bons pensamentos, boas reflexões, e que possamos usar esse encontro de hoje e o que vamos refletir como uma alavanca para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E vamos lá. Muito bem. Então hoje a ideia é falarmos sobre Dia dos Pais. Dia dos Pais é um dia que pode ser observado ou analisado por vários prismas, né? Por várias formas, não é? E então, por exemplo, né? O Dia dos Pais, ele uma ação comemorativa, né? Que homenageia os pais, e ele é celebrado no Brasil agora em agosto, mas também é celebrado em outros lugares do mundo. Por que será que foi criado um dia para os pais? Ah, porque tem o Dia das Mães? Provavelmente não. Mas a ideia é que a gente pense, né? Vamos usar este dia para refletir um pouco, né? Qual é o papel do pai, né? Na criação do filho, da filha, das crianças, né? Esse lance de comemorar o Dia dos Pais tem ali uma relação, né, com o propósito de ou da data comemorativa, né, um propósito comercial, né, elevar as vendas, né. Se a gente dá uma pesquisada aí num buscador qualquer, a gente vai ver que ele tem uma ligação ali com uma ação publicitária de uma certa pessoa, e que começou ali em meados de 1953, mas remetendo a outras tradições mais antigas, né? Mas enfim, parte mercadológica à parte, eu acho que é importante a gente pensar em alguns dados, né, para a gente falar de Dia dos Pais. Dando uma pequena pesquisada assim, né? Vocês podem fazer isso a qualquer momento. Vocês vão achar lá um dos temas quando se fala em Dia dos Pais, que é o abandono afetivo paterno. É exatamente o abandono afetivo paterno. Pô, Gabriel, que contrassenso, né? A gente achou que ia falar sobre o Dia dos Pais e alguma coisa assim, e você vem com abandono paterno. Tem tudo a ver, né? Só pra gente ter uma noção de quantas pessoas, quantas vidas são impactadas por esse abandono paterno,
Vocês conseguem chutar que dimensão que tem esse abandono paterno no Brasil? Então, tem um artigo aqui que é da USP, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que o título dele ele fala assim, né? A primeira nota ele fala assim, ó, aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento e quase 12 milhões de famílias 12 milhões de famílias são formados por mães solo. 12 milhões de famílias. E qual será que é o impacto desse abandono paterno no dia a dia mesmo das pessoas? Vamos só pensar assim muito superficialmente. Será que fica mais fácil para a mãe ou para aquela família que não tem o ente paterno? Será que fica mais fácil cuidar da criança sozinho ou em dois? Cuidar, que eu digo, são os cuidados básicos mesmo, né? Alimentação, higiene, cuidados mínimos ali da sobrevivência mesmo, tá? Não tô nem falando de outros itens. Agora vamos falar da outra dimensão financeira. Será que é mais fácil criar financeiramente uma criança sozinho ou em dois? Segunda dimensão. Então, uma dimensão é o aspecto fisiológico mesmo, né? De dar comida, de prover higiene, enfim, coisas inerentes à biologia, digamos assim. Outra coisa são os gastos envolvidos nesse processo. E a terceira coisa seria o afetivo, o lado afetivo, né? Como será que fica a criança que está crescendo ali com uma indiferença afetiva do genitor, né? Da parte masculina do processo, né? Porque para nascer a criança precisou de um polo masculino e um polo feminino, né? Mas o polo masculino evadiu e não se encontra. Então, como é que será que fica? Como é que cresce uma criança nesse cenário? E ainda esse artigo ele vai falar que quando as crianças nascem com algum tipo de doença, alguma questão de saúde, uma síndrome mais rara, né? Alguma coisa de saúde assim que visivelmente vai dar ou vai exigir, né, um pouco mais de atenção, um pouco mais de investimento de tempo, né? O índice aponta que o índice de abandono é de cerca de 80%. O texto fala assim, ó, em outro recorte, o abandono afetivo paterno envolvendo crianças com alguma doença rara, o índice aponta para 80%. Olha isso. Justificável? Não consigo justificar olhando só pro mundo terreno, né? E acho que é difícil para qualquer pessoa entender como, né, se dão esses processos, né, de abandono. E aí a gente, fazendo a conexão, né, já que estamos num espaço espírita ou espiritualista e etc. E uma coisa que eu sempre digo é que eu sigo uma linha
de filosofia do espiritismo kardecista. E aí Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele aborda em alguns momentos do texto, dos livros, né, da codificação, os livros básicos da codificação, a questão da formação da família, né, de algumas relações familiares. Então, ele fazendo uma conexão aqui, né, que não, de forma alguma, encerra, né, o lado físico, humano, digamos assim, ou terreno, corporal do fenômeno, né? A responsabilidade civil, jurídica, isso não existe justificativa religiosa que sustente o ato praticado, digamos assim, né? Mas o que o Espiritismo fala? Por que essas famílias se formam ou não se formam? Ou por que esses laços que supostamente eram para ser um laço de amor se acaba sendo pode eventualmente não se formar, né? Porque de onde vem uma explicação mais ou menos? E aí o Espiritismo ele concentra muita coisa na reencarnação, que é justamente o mecanismo pelo qual se executa a justiça de Deus. Então nada fica impune na justiça de Deus. Nenhum laço, nenhum ato, nada fica impune na justiça de Deus. Então, qual é o mecanismo que faz com que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos? Nasce de novo e enfrenta as situações, e cada vez que você não conseguir dar conta daquela situação da forma correta, você vai nascer de novo e vai enfrentar a mesma situação. Conseguiu pensar na sua vida aí? Uma situação recorrente? Que você fala assim, poxa, toda vez eu passo pela mesma situação, é sempre um sofrimento, é sempre um martírio. Já consegue imaginar uma situação dessa? Pode ser que você ainda não tenha aprendido ou ainda não consiga pôr em prática uma resolução melhor do que a que você consegue hoje. Mas a vida impõe esses desafios para que a gente consiga evoluir e pôr em prática soluções melhores do que aquelas que a gente está pondo em prática hoje. Difícil de entender? Bem, na codificação espírita, um dos livros básicos do espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos livros básicos da doutrina, junto com alguns outros, né? E em algum momento, vou até ler o item aqui, ele fala assim, ó, a reencarnação, no livro que eu estou de referência, ele fala assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, focando na reencarnação. E aí, o título ele vem com o seguinte chamada, né? A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência, ou seja, se a gente morresse e acabasse tudo, não teria laço de família, que a gente morreria e não teria mais laço algum com ninguém, né? Então vamos pensar nessas 12 milhões de famílias, ou nesses 5,5 milhões de pessoas que não tiveram convívio ou tiveram um convívio péssimo com seus pais. O número deve ser muito maior que esse. Mas vamos pensar nessas pessoas e vamos pensar assim: se acabasse tudo quando morresse,
teria sido justo com elas? Tipo, elas só tiveram uma experiência ruim e não vão ter outra, porque a vida acaba quando acaba, não é assim? É tipo, morreu, acabou? Então, se a gente acreditasse dentro da filosofia espírita na que só tem uma vida, ou seja, a unidade da existência, que morreu, acabou, seria injusto que algumas famílias tivessem tudo, um lar saudável, pai, mãe e todo mundo amoroso e bonito e comercial de margarina, e outras pessoas sem culpa nenhuma, porque eu só nasci, não tenho. Que responsabilidade eu tenho de ter nascido aqui e meu pai ter fugido? Ou não ter me assumido? Ou não dar nenhum suporte? Ah, eu até sei quem é meu pai, mas eu nem falo com ele faz 36 anos. Que culpa eu tenho? Que responsabilidade eu tenho? Eu já nasci, já era assim. E a briga dele não é nem comigo, porque olha como fica a cabeça de uma criança que nasce num lugar desse. Isso a gente nem falando dos casos mais graves. Tô ficando aqui na superfície desse fenômeno que infelizmente acomete muitas pessoas. Então, para a gente refletir o Dia dos Pais, os laços de família eles vão se construindo por duas relações. Uma relação de amor, amo muito essas pessoas é, com quem eu me relaciono. E aí eu desejo nascer sempre naquele núcleo, sempre com aquelas mesmas pessoas. E elas nutrem o mesmo sentimento por mim. Então, às vezes, eu vou nascer como filho da minha mãe, ou do meu pai, obviamente. Às vezes, eu vou nascer como pai do meu pai, pai da minha mãe, pai do meu irmão, filho do meu irmão, mãe do meu irmão, porque a gente pode nascer homem ou mulher, né? É outro item para um outro dia, que seria a roupagem física. A gente escolhe conforme a nossa necessidade, né, naquela encarnação específica. Enfim. Mas eu gosto muito de todos eles. Eu quero estar sempre com eles. E a gente nasce sempre junto na mesma família. E formamos uma família que cada vez mais vai se afinizando, vai entrando em sintonia, vai desenvolvendo laços de amor, de carinho, né? Afeto, enfim. Isso só fortalece a relação. Porém, também tem o outro lado. As famílias ou os laços familiares que se formam por pendências entre as partes. Essa é dolorida. Nesse segundo caso, não tem muito amor envolvido. É mais uma energia ali que força as pessoas a estar juntas, porque elas têm que equalizar alguma coisa ali que elas não estão batendo. O, o destino, o objetivo é que essas pessoas lá na frente, daqui muitas vidas, consigam se amar. Mas assim, muitas vidas para frente, não precisa ser na próxima ou nessa mesma, percebe? Lembra que o espírito é eterno, o espírito vive para sempre. Então, assim, tempo é uma questão que é irrelevante nesse momento, nessa análise, beleza? Mas essas famílias se formam e aí o que eventualmente pode acontecer são uniões completamente caóticas, filhos que têm raiva dos pais, né, assim, raivas mesmo, né, ódio, assim, que geram abandono, pais que abandonam filhos, já que essa é a nossa temática, né, que não assumem a responsabilidade,
Então, quer dizer, quando faz o plano reencarnatório, vamos supor, eu vou me colocar nessa condição, né? Não sou pai a propósito, mas vou para exemplificar. Eu, quando nasci, antes de nascer, eu fiz um plano lá. Eu falei assim, ó, eu vou ter um filho, e eu quero que nasça o Jota, que é uma pessoa que eu prejudiquei numa vida passada. Jota é qualquer nome fictício, né, gente? Acho que tudo bem, né? Acho que vocês entenderam. Então eu falo assim, olha, pra eu me redimir com Jota, eu vou ser pai do Jota. Vou amar, vou usar aquele laço da paternidade, do amor familiar para resgatar aquilo que eu tô devendo para ele, para me redimir. Vou mostrar para ele que eu mudei, que eu vai ser difícil, mas eu vou. Beleza? Não nasci ainda. Nasci. Véu do esquecimento. Não lembro nada que eu combinei lá quando antes de nascer. Chega uma certa idade, aquela marcada lá no combinado com os espíritos que organizaram a minha encarnação. Nasce o Jota e eu faço o quê? Fujo. Abandono paterno. Jota, que só aceitou nascer de mim porque eu ia pagar, né, ia me redimir com ele, ele já tinha um ressentimento para mim. Agora, esse ressentimento ficou menor ou maior? Joguei fora uma oportunidade de zerar uma pendência, uma dívida. Né? Se a gente for colocar nos boletos, tinha tudo para pagar o boleto, fugi, dei calote. Não cumpri com um combinado que eu fiz antes de nascer. O que eu quero dizer com isso? A encarnação é uma coisa séria, né? Assim, tem efeito prático e é bastante. Já tem bastante responsabilidade envolvida. E aí, aqui no livro dos Espíritos, né? Na codificação do Espiritismo kardecista, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que são os livros que trazem ali orientações ou mais sobre a vida de Jesus, ou mais sobre costumes, enfim. Tem uma passagem que ele fala assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe, é o capítulo 14. E nesse capítulo tem uma parte que ele fala assim: Deus irá cobrar, pedir contas aos pais do que fizeram com seus filhos. E aí, como é que está a sua consciência? Se você morrer amanhã, né? Ou daqui a um minuto, não faz diferença, né? Assim, pode acontecer a qualquer hora, a gente não sabe. A gente sabe o que vai acontecer, não sabe quando. E aí você chegou lá e vai ter uma entrevista lá com, né, esta entidade que estamos personificando, né, na figura paterna, mas podia ser qualquer outra figura. E aí ele vai perguntar, falar, e aí? Botei lá o J na sua responsabilidade, deixei que ele nascesse na sua na sua árvore genealógica e o que você fez? Poxa, Deus, eu tive medo, eu sucumbi, eu eu fugi, eu não aguentei, achei que não ia dar conta. Pergunta de novo.
O que fizestes, aí usando a palavra do texto, tá? O que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então percebe, uma criança que nasce e é abandonada por qualquer genitor, né? Pode ser pai, pode ser mãe, não importa, mas como hoje é o dia dos pais, vamos falar de pais que abandonam crianças e não assumem a sua responsabilidade. Isso gera toda uma gama de possibilidades, né? Isso gera toda uma gama de possibilidades para eventos negativos. Problemas psicológicos, de comportamento, traumas, pode ter toda uma gama, tem infinita, né? E quem foi o desencadeador desses problemas? O pai que fugiu, né? O pai que não assumiu sua responsabilidade. Então, eu vou ter que dar conta de mais esse crime diante dos olhos de Deus, de mais essa infração às leis de Deus, por mais essa responsabilidade que eu tinha e eu não agi corretamente, então eu sou responsável por reparar este dano que eu causei a outrem. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A vida é essa mesmo. Não tem jeito, gente. Tudo é causa e consequência. Tudo o que fizermos temos uma consequência. Vamos virar a chave e aí falar de um Dia dos Pais positivo para encerrar o nosso dia? Aquele pai que participou ali, recebeu a notícia, você vai ser papai. Pô, que legal, olha só, que bacana, nasci para isso, tô super feliz. Pô, vai ser muito legal. Nossa, que bacana. Vamos junto no pré-natal, vamos junto em todos os exames, vamos fazer o curso juntos aqui, né? A mãe e o pai. Vamos constituir família se não é casado, não tem problema, né? Você pode ter proximidade com a pessoa sem necessariamente ter uma relação jurídica de casal. Mas vamos junto acompanhar. Pô, a criança nasceu, que legal, vamos ter guarda compartilhada, se não é um casal constituído, né? Vamos ter guarda compartilhada, vai passar aqui tanto tempo comigo, tanto tempo com você, ou vamos criar junto essa criança da melhor forma que a gente consegue, vamos dar tudo que ela precisa, não só material, mas emocionalmente, afetivamente. Porra, criamos essa criança super, né, com cuidado, com carinho, com afeto. Às vezes até falta uma condição financeira, mas tem afeto ali envolvido. A criança cresce, vira um adolescente, cresce, vira um adulto e deslancha na vida e se forma com bom caráter, etc. E esse laço entre as famílias, entre esses atores, né, dentro da família, entre essas pessoas que constituem essa família, de novo, a constituição familiar ela não depende do vínculo jurídico, né? Não é porque tem um pai casado com uma mãe e isso não tem nada a ver. A constituição familiar se forma pelo laço afetivo, né? E aí você, pai responsável, constituiu o laço, chegou lá na frente de Deus e Deus falou: o que fizeste com o filho que lhe confiei? E aí você fala assim: fiz tudo que eu pude, na melhor condição que eu tinha, assumi todas as responsabilidades. Só vamos ter assim, alegrias quando estivermos do outro lado, né? Como eu disse, de fato não sou pai, mas acredito que provavelmente a maior alegria de um pai é ver o filho, filha, né, se desenvolvendo e sendo uma pessoa, né, assim,
de bem, ou tendo uma vida boa, né? Tendo bons hábitos, bons pensamentos, bons costumes, enfim, sei lá, né? Ver o filho ou a filha numa posição boa, né? De felicidade ou de conforto, seja lá o que for. Então era isso que tínhamos para hoje. Espero que o seu Dia dos Pais seja bom. Se você tem alguma briga com seu pai e eventualmente possa perdoá-lo, ou pelo menos dentro do seu coração, que você possa ficar em paz. Então, lhe desejo que você consiga, para que você se sinta bem, se sinta melhor, né? Que o Dia dos Pais não seja um sofrimento para você. Se você tem uma boa relação com seu pai, liga para ele, se tiver possível, esteja presente, porque no final das contas, eles, o pai e a mãe, né, possibilitaram que nós estivéssemos aqui hoje, né, nós os filhos. E então é isso. Acima de tudo, que Deus ou outra entidade religiosa suprema que você gostaria, que você gosta de recorrer, lhe traga alegria, felicidade, conforto, acolhimento, e que sigamos, né? Até qualquer hora, e tchau, tchau.